Saudações mortais, bem-vindos a mais uma Consciência Mágica, e hoje viemos falar sobre o Senhor dos Céus, que é o Deus mais relevante em toda a história da humanidade. Bem, de quem eu estou falando? Hoje você conhece ele como Deus cristão, como Deus dos muçulmanos, Deus dos judeus, mas ele já teve outros nomes, apesar que isso não é exatamente um nome, né? Hoje ele é um Deus desconhecido em questão de nome, ele é apenas Deus. Sim, ele chegou a esse ponto, dele ser apenas Deus, a única e reverência e a única existência que tem a honra de ser chamado Deus. Enfim, mas ele já teve nome. E sim, não, eu não estou falando de Yahvé, que é o nome que ele usou, mas o nome Zeus, Júpiter e entre outros. Ele teve uma série de nomes, das quais muitas eu não consigo nem citar porque não existem registros. Mas enfim, como raiz desse nome vem Senhor dos Céus. É até interessante se você pegar isso, porque hoje uma forma que ele é referido por criancinhas é Papai do Céu. Sim, o Deus Supremo, ele é chamado de Papai do Céu. Isso não é de graça, isso tem uma justificativa. Se você analisar, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, em algum momento talvez eu faça um vídeo com etimologia, mas se você analisar a etimologia de Júpiter e você voltar ao latim dela, que é Júpiter, você vai chegar a Senhor dos Céus. E isso tem uma série de implicações. Mas enfim, Zeus, Júpiter, eles, Júpiter, Zeus, todos eles voltam a essa raiz de Senhor dos Céus. Porque é a forma com que ele foi mais conhecido em sua origem. Provavelmente ele chegou em algum momento que ele quis manter isso. Bem, eu vou ser bem sincero, eu não gosto do Senhor dos Céus. Por que eu não gosto? Bem, nos últimos episódios eu creio que eu não cheguei nesse ponto, mas continuando da onde eu havia parado, quando eu saí de Avalon, você precisa ver o episódio anterior para entender, ou você vai ficar muito perdido. Quando eu saí de Avalon, ocorreu um grande problema. O Merlin, ele me deu o cajado dele, e quando isso aconteceu, que eu fui terminar de pesquisar o que seria a base para HDR, a cosmogonia esquecida, o Merlin entrou em. Ele entrou em. Como se fala? Sono perpétuo, ele entrou em. Não desmaiou, ele entrou em. Bem, ele entrou em coma. Quando ele entrou em coma, muitos em Avalon me culparam porque eu havia tomado o cajado dele. Muitos disseram que na verdade eu havia roubado aquele cajado. Isso ocorreu porque quando o que proíbe um deus de morrer? Na verdade é que os deuses não são imortais. A própria ideia de um deus em si é absurda, porque um deus ele é como se fosse um X-Men. O que eu quero dizer com isso? Ao longo da nossa história humana surgiram essas criaturas que tinham poderes incríveis, podiam usar magia no nível incomparável, e eles também não envelheciam na velocidade que um deus envelhecia. Tanto que é evidente que há cerca de há menos de um século, quando eu estava em Avalon, Odin ainda estava vivo. Claro, o nome de Merlin, mas era um ser de milhares de anos. Eu creio que pelo menos por volta de 5.000. E Zeus, que veio a se tornar Deus cristão e esses vários nomes, ele é igualmente velho ou certamente até mais, provavelmente bem mais. Então ele criou essa ideia que ele era imortal, mas quando eu saí de Avon, eu descobri que essa não era verdade. O Merlin ele entrou em coma. Por que ele entrou em coma? Porque quando ele me passou o cajado me diminuiu o fluxo de éter que ele estava absorvendo. Ou não necessariamente absorvendo, mas fluindo entre ele, porque não é exatamente assim que funciona. E essa distorção fez com que ele entrasse em coma. Enfim, quando eu fui banido de Avon, aconteceu que eu comecei a ser caçado pelos magos, meus colegas magos. Então eu decidi ir atrás de quem? Eu queria, indo atrás dessa ideia que os deuses eram mortais, que eu nunca vi deuses como seres superiores, eu queria mostrar que Merlin também era. Então eu fui atrás do deus que era o mais velho, que era o Senhor dos Céus. Quando eu fui atrás dele, a forma com que eu consegui ir atrás dele foi atrás dos anjos, porque a presença dele simplesmente havia sumido.
E, enfim, o que chegou a isso? Eu encontrei um anjo e ele me contou algumas coisas e simplesmente explodiu. E foi aí que eu morri na minha outra vida. Bem, eu tô tentando falar isso de forma mais calma, para não, porque da última vez eu fiquei meio depressivo, eu acho, e eu não quero trazer esse ar para agora, porque é uma nova vida, mas por ele ter feito isso comigo, ter me levado ao fim da minha vida, eu não gosto dele. Porque simplesmente eu acho que a ideia dele de ser um deus que quer ser respeitado por todos e ovacionado como a existência suprema não se encaixa dentro do que eu prefiro muito mais ele a liberdade que o Samael e ele promoveu tudo. Simplesmente o Senhor dos Céus tem sido uma figura muito central. Mas enfim, é isso. Eu não gosto do Senhor dos Céus, mas eu reconheço assim que foi uma grande influência na história da humanidade. E bem, é isso. O Senhor dos Céus ele